Olá, bom dia, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor dentro do Reavivados por Sua Palavra com o título Maná da Esperança. O salmo que nós iremos ler hoje é o Salmo 94. Convido a todos vocês a pegarem aí as suas Bíblias para que juntos possamos estudar e tirar aqui uma palavra de esperança para cada um de nós nesta manhã. Antes de nós começarmos a leitura desse salmo e tirarmos aqui as lições, convido a todos vocês para uma rápida oração. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia, que o Senhor possa abençoar estes amigos queridos que todas as manhãs, todos os dias, estão tomando posse da Tua palavra e assim, Senhor Deus, te buscando em primeiro lugar. Abençoe, Senhor Deus, todos os teus filhos, aonde eles estão, que o Senhor possa cobrir eles com o teu manto sagrado e assim que cada um de nós possamos, ó Pai, entender a tua vontade e colocarmos em prática. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós e o estudo da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. O salmo que iremos ler, Salmo 94, eu dei aqui um título para ele e o título é As Responsabilidades dos Injustiçados. Esse salmo tem 23 versos, não vou ler todos os versos, mas vamos tirar aqui algumas lições de 4 blocos que eu separei aqui esse salmo. Os 4 blocos são do verso 1 até o verso 7, orar ao Senhor pedindo justiça. Dos versos 8 até o verso 11, advertir os perversos do perigo. Do verso 12 até o verso 15, aceitar a disciplina de Deus. Do verso 4, aliás, a parte 4, trabalhar com Deus em prol da justiça, dos versos 16 até o verso 23, tá bom? Então, nós vamos dentro desses 4 blocos tirar aqui algumas lições. Antes de nós começarmos propriamente dito tirando lições, este salmo aqui, queridos, esse salmo aqui deve ter sido escrito por alguém que estava sendo muito injustiçado, não pelas pessoas de fora, não pelos inimigos de fora. O pior sofrimento que o ser humano sofre não vem de fora. O pior sofrimento, querido, às vezes ele vem de dentro. Então, querido, é bem possível que esse salmo aqui tenha sido escrito por um salmista, por uma pessoa que estava vendo ali os seus sendo oprimidos, viúvas, pessoas ali sofrendo ali. Então, possivelmente esse salmo aqui foi escrito para falar diretamente para aqueles que estavam oprimindo o povo de Deus. Então, esse salmo está dentro desse contexto e as primeiras palavras desse salmo diz assim algo que choca às vezes, né? Diz assim: ó Senhor Deus, o Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Verso 3. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância todos os que praticam iniquidade, se vangloriam, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, e assassinam os órfãos. Queridos, o salmista está vendo aqui a própria liderança do povo de Israel da época, oprimindo aqui, fazendo maldade contra o povo de Deus. Agora, no que o salmista está baseado para falar todas essas coisas? É importante que a gente entenda por que ele diz que o Deus de Israel, o Jeová Deus, ele é o Deus das vinganças. Eu quero ler com vocês o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que está aqui dentro da Torá, capítulo 32, verso 35, que são as palavras de Deus para Moisés. Olha só que importantes palavras estão escritas aqui no verso 35. Diz assim, Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. A Deus pertence a vingança. Somente Ele
vai cumprir a vingança. Agora, nós como seres humanos, nós não temos tanta paciência assim. E é muito interessante que nós, quando vemos uma pessoa ruim praticando coisas ruins com outras pessoas, pessoas más fazendo coisas ruins com outros, a gente não tem tanta paciência assim para falar assim, Senhor Deus, olha, demora aqui um tempo para fazer a sua justiça. Não. Nós, como seres humanos que somos, nós já queremos a justiça de Deus agora sendo aplicado na vida dessas pessoas. Mas Deus, queridos, não é como nós. A ira de Deus, ela é carregada de misericórdia. A ira de Deus, ela não é do dia para a noite assim, mostrada para o perverso. Deus dá um tempo de misericórdia para o perverso, para que ele possa se arrepender. Mas qual é o papel daquele remanescente, do justo? O papel do remanescente, o papel do justo é orar por eles. Mas a oração que esse salmista faz é pedindo justiça. Ele ora ao Senhor pedindo a justiça, pedindo para que Deus possa fazer algumas coisas, porque muitas pessoas estavam sendo oprimidas, principalmente aqui as viúvas, os órfãos, estavam matando os órfãos, estavam oprimindo também os estrangeiros. O nosso desejo é que o Senhor entre em ação imediatamente, mas Deus, ele é compassivo. Deus é misericordioso, como diz lá o livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Deus é isso, e nós, como justos, devemos caminhar diante dessa misericórdia de Deus, diante dessa graça de Deus. E, queridos, às vezes não é fácil ver as pessoas ruins, elas prosperando, como diz o salmista Asaf, no Salmo 73. E é o mesmo contexto aqui nesse salmo, no Salmo 94. Esse salmista está pedindo justiça agora, mas Deus, ele é compassivo, Deus é misericordioso, mas ele ora. Então qual que é a obrigação, qual que é a responsabilidade dos injustiçados? Orar a Deus, pedir para que Deus possa fazer alguma coisa. Isto é a nossa obrigação. Os perversos se convencem de que Deus, às vezes, não vê o que eles fazem, mas Deus está atento. Então, a segunda parte desse verso aqui, aliás, o verso 7, diz assim, e eles dizem, o Senhor não vê, o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz nada com isso, o Deus de Jacó faz pouco caso. Será que é verdade que Deus de Jacó faz pouco caso? Será que é verdade o que os líderes do povo de Israel estavam falando, que Deus vira as costas e não está vendo? Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Por isso que no Salmo 101, verso 6, eu quero ler com vocês o que está aqui no Salmo 101, verso 6. Olha o que diz a Bíblia. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe quem é quem diante da sua santidade. A segunda parte desse salmo está aqui no versículo dos versos 8 até o verso 11, que é advertir os perversos do perigo. Queridos, apesar de nós vermos pessoas sendo injustiçadas, pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo oprimidas pela liderança, por aqueles que deveriam proteger, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é advertir eles do perigo, mas não advertir apenas verbalmente, sem ter embasamento sobre alguma coisa. Adverti-los baseado na palavra, porque o assim diz o Senhor é a palavra final contra os perversos. E dentro disso, no versos 8 aqui ele diz, prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios. Observe que ele vai direto ao ponto, ele não faz rodeio, ele vai direto e chama esses de que fazem coisas erradas contra as pessoas simples e humildes. Ele chama essas pessoas de loucas, estúpidas. Que palavras fortes para falar para uma liderança da época, né? Queridos, Deus também chamou a cada um de nós para falarmos a verdade para as pessoas dentro da Bíblia. E se nós não falarmos, Deus vai pedir conta do sangue dessas pessoas nas nossas mãos. Quando Deus pede para a gente orar por elas, quando Deus pede para a gente ir lá falar a verdade para elas,
devemos falar a verdade mediante a palavra do Senhor, porque ela deve ser a palavra final dentro do coração do ser humano. Então, quando nós precisamos ir e pregar e falar sobre esse Deus poderoso para essas pessoas, vamos diretamente na palavra. E ele chama esses daqui de tolos, queridos. E mais, ele diz assim, verso 10, aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aliás, o verso 9 quero ler com vocês, 94:9. Aquele que fez o ouvido, a parte de baixo, aquele que formou, ou seja, é um absurdo. É como se ele estivesse falando assim, é um absurdo que vocês estão fazendo. Será que vocês não sabem que Deus é o Criador? É Ele que formou os olhos? Vocês estão falando que Deus não vê? E como que Deus não vê se Ele é que formou os olhos de todos? Se é Ele que fez todas as coisas? Se é Ele que formou os olhos? Se é Ele que repreende? Se é Ele que formou os ouvidos? É Ele que fez todas essas coisas e vocês são tão petulantes a ponto de dizer que Ele não vê? Deus vê todas as coisas, queridos. E aqui no verso 11 ele diz assim, o Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vazios, são pensamentos nulos. Queridos e amados irmãos, a obrigação nossa é advertir essas pessoas, falar a verdade para elas. E Paulo, queridos, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 20, Paulo, ele cita este verso, o verso 11, a fim de advertir os líderes da igreja de Corinto a não tentar conduzir a igreja usando sabedoria do mundo. Precisamos conduzir a igreja usando a sabedoria divina. Muitos líderes, infelizmente, querem usar a sabedoria do mundo para conduzir as coisas de Deus, e isso não funciona, isso não dá certo. Nós temos a maior sabedoria que vem dentro da palavra do Senhor e os livros de espírito de profecia. Queridos amigos, não vamos misturar o mundo dentro das coisas de Deus. As pessoas da época de Paulo estavam querendo trazer o mundo para dentro da igreja, para julgar a igreja. E assim estavam fazendo divisão dentro da igreja de Corinto. Queridos amigos, nós temos a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, para termos embasamento ou dentro das coisas de Deus, para termos as melhores soluções para os nossos problemas. Capítulo 94, verso 12, que agora é aceitar a disciplina de Deus, dentro dos versos 12 até os versos 15, que diz assim o verso 12, feliz, bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensina a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para os ímpios. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Agora ele vai falar sobre a bênção da paciência, a bênção daqueles que sabem esperar no Senhor, a bênção daqueles que aceitam a disciplina de Deus. Agora, queridos, o verbo repreender ou disciplinar significa ensinar e instruir. Apesar de todas as coisas, a disciplina que Deus dá para o ser humano, ela é para corrigir o ser humano. Por isso que Timóteo vai dizer lá, Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo, que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus foi inspirada. Eu quero ler esse verso com vocês, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 em diante. Diz assim, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que interessante palavras. Quando nós aceitamos a disciplina de Deus, ela nos repreende e nos corrige para que nós possamos servir a Deus do jeito que Ele pede. Então, é necessário que cada ser humano aceite a disciplina de Deus. Mas quando Deus dá a disciplina, queridos, Ele também abre os nossos olhos para que
possamos andar nos seus caminhos. Queridos, Deus está disciplinando o mundo com todas essas tragédias que estão acontecendo. Essa disciplina está doendo. Essa disciplina está fazendo inocentes morrerem. Então entenda, queridos, que possamos tirar boas lições dessa disciplina para andar nos caminhos do Senhor, para fazer todas as coisas conforme a sua vontade. A disciplina que Deus está dando, queridos, não é só para o mundo. Talvez hoje Deus está querendo dar uma lição também para a sua igreja. A igreja que eu falo não são paredes, igreja somos nós. Precisamos, então, entender que tipo de disciplina e assim andarmos no caminho do Senhor conforme a sua vontade. Aqui agora a última parte dos versos 16 até os versos 23, trabalhar com Deus em prol da justiça. Agora sim, chegamos no auge desse estudo, do verso 16 até o verso 23, que é a última parte. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Ele faz uma pergunta, agora ele faz uma pergunta e ele fica, parece, esperando a resposta, mas ele mesmo dá a resposta. Quem estará contigo ou comigo contra os que praticam a iniquidade? No versículo 17, a resposta: se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém, multiplicando-se em minhas inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes, mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a tua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os destruirá. Queridos amigos, aqui a palavra de Deus deixa bem claro algo muito importante que eu quero dizer para vocês. Apesar de nós sabermos que Deus quer que a gente ore para pedir justiça, apesar de nós sabermos que Deus pede para que a gente possa advertir os perversos a respeito do perigo, apesar de nós termos que aceitar a disciplina de Deus para que possamos ser corrigidos, mas precisamos trabalhar com Deus em prol da justiça. Como que eu posso trabalhar com Deus em prol da justiça? Agora é um assunto muito sério que eu quero falar para vocês agora. Agora vem aqui o fechamento dessa mensagem, tá bom? Então eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Muitas pessoas usam a lei para benefício próprio, obstruindo todas as leis para que elas possam ser beneficiadas. Sabe, tem pessoas que pegam a lei do homem e aplicam ela na sua própria vida para se beneficiar de maneiras erradas. E pessoas que legislam ou fazem as leis, fazem elas para se beneficiar. Com Deus não é assim, queridos. Deus dá a lei, a Torá, a palavra dele, para corrigir, para instruir. E aquele que torce a palavra de Deus para o seu benefício próprio, não anda com Deus, não faz a vontade de Deus. E estes, queridos, a Bíblia vai dizer que aqueles que não dão ouvido à sua palavra, eles não andam com Deus, eles não fazem a vontade de Deus, fuja desses. Por isso que Mateus, Jesus falando ali no encerramento do Sermão do Monte, capítulo 7, Mateus 7, 21, 22 e 23, ele diz assim, olha só a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Por que que esses que falam em nome de Deus, por que esses que expulsam demônios, por que esses profetizam, por que esses que fazem milagres não entrarão no reino dos céus? Porque torcem a palavra de Deus ao seu próprio benefício, não andam com Deus. Queridos, andar com Deus é andar praticando a sua vontade, é não querendo usar as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, ao seu benefício e prejudicando outras pessoas. Nós não podemos, queridos, ser parciais. Deus nos chamou como líderes da igreja para fazermos as coisas mediante o assim diz o Senhor, para que pessoas inocentes dentro da nossa comunidade não venham a sofrer. Precisamos orar, precisamos repreender, precisamos, acima de tudo, aceitar a disciplina de Deus
mas acima de tudo precisamos andar com Deus. Andar com Deus não é querer bajular para que as coisas possam ser somente ao meu favor, prejudicando outras pessoas. Não use a Bíblia para prejudicar as pessoas. Use a palavra de Deus para salvar as pessoas. Não use a Bíblia somente para extorquir as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Use a palavra de Deus para salvar as pessoas. Foi para isso que Deus me chamou e foi para isso que Deus também te chamou. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia e que essa palavra possa ter fazido ou ter feito a diferença na sua vida, porque ela fez a diferença na minha vida. Tome essa palavra hoje como uma palavra de esperança para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.